Gente, boa noite, vamos começar. Tá? Começando daí, que foi onde nós paramos, né? A gente viu que, na verdade, para haver um desenvolvimento embrionário, é necessário que ocorra uma fecundação. Tá? Então, se não ocorrer fecundação, não tem como desenvolver nada, porque não vai haver nenhum embrião, certo? E aí, quando forma-se o zigoto, então, que é a primeira célula, né? A união do espermatozoide com o ovócito, essa célula começa a se desenvolver e ela passa por fases, tá? Então, essa daqui, gente, são as fases do desenvolvimento embrionário. Então, a primeira fase é uma fase de multiplicação celular, ou seja, as células, elas sofrem mitoses sucessivas, né? E aí vai aumentando o número de células naquele embrião. Veja, não aumenta o tamanho do embrião, né? Aumenta somente o número de células. Então, essa fase chama-se segmentar, que é cortar, né? Segmentação, que é dividir. Então, a primeira fase chama-se segmentação. Depois, então, que segmenta, que a gente tem, então, o número de células aumentadas, tá? Cada célula dessa, então, chama-se blastômero. E aí a gente vai entrar numa segunda fase, que o embrião vai começar a crescer, né? Então, ele vai ser chamado de mórula, né? Que é quando atinge mais ou menos umas 32 células. E aí, esse embrião, ele começa a se modificar. E a mórula, então, passa a ser chamada de blástula. Por quê? A mórula é uma massa maciça, né? É um corpo maciço, não é oco, de células. A blástula é quando se forma dentro dessa mórula uma cavidade, a blastocele. Então, essa cavidade que se forma faz, inclusive, que ela aumente de tamanho, né? Que ela cresça. E aí, como ela tem uma cavidade, ela não é mais uma mórula, né? Então, a gente chama de blástula. E é essa blástula que chega lá no útero, tá? Porque saiu o ovócito lá do ovário, foi lançado na trompa de Falópio, né? Ou na tuba uterina. Aí lá na tuba uterina ocorreu a fecundação. Então, ocorre a fecundação na tuba uterina, e então começa esse desenvolvimento de segmentação, o crescimento, né? A formação da mórula, aonde? Na tuba uterina. E isso vai caminhando até chegar ao útero. Quando o desenvolvimento chega ao útero, quando o embrião em desenvolvimento chega ao útero, ele está nessa fase, gente, de blástula, tá? E aí essa blástula, ela cai na cavidade uterina e ela vai então se fixar no endométrio, que é a camada então de revestimento interno do útero, pronta ali para receber, né, esse embrião, tá? Então ele vai se fixar ali. Aí sim a mulher vai dizer que está grávida, tá? Que é justamente o processo de nidação. Porque se não tiver nidação, também não adianta, né? O embrião ele tem que se fixar para continuar o seu desenvolvimento. Então ele se fixa no estado de blástula, tá? E aí ele vai passar pelo restante das suas transformações. Então a blástula ela se transforma numa gástrula, tá? E tem esse nome justamente porque essa cavidade anterior ela vai sofrer uma modificação e formar a primeira cavidade que futuramente vai dar origem ao nosso trato digestório. Então por isso gástrula, né? Gastro, de sistema digestório, né? E é na gástrula que a gente tem a formação dos folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são as camadas celulares que começam a se diferenciar. Começam a então, porque no início, gente, toda a célula é chamada célula-tronco, né? Aqueles blastômeros que estão ali, todas elas são células-tronco, são células totipotentes. Elas têm capacidade de se diferenciar em qualquer parte, em qualquer tecido do nosso organismo. Elas não sofreram nenhum processo ainda de modificação. Agora, quando ela fala de gástrula, aí já não é toda a célula que é célula-tronco no sentido de ser totipotente, porque ela já não consegue se transformar mais em qualquer tecido. Ela só consegue se transformar no tecido qual a camada celular se diferenciou. Então, nós, por exemplo, somos animais que, no nosso desenvolvimento, a gente tem 3 camadas diferenciadas, tá? Ou seja, 3 folhetos embrionários, que é a ectoderme, que fica por fora, a mesoderme, que fica no meio, né? E a endoderme, que fica por dentro. Então, são 3 folhetos embrionários, certo? Aí, cada um desses folhetos dá origem aos diferentes tecidos que a gente estudou. Tá? Então, por exemplo, a mesoderme dá origem ao tecido muscular, né? A ectoderme dá origem a diferentes tecidos, conjuntivo, né? Epitelial, tá? De todos os tipos de epitelial, glandular, de revestimento, depende, né, das células quando elas se diferenciarem, né? A endoderme também se diferencia em alguns tipos de tecido epitelial, na maioria dos órgãos que a gente tem, no tecido, por exemplo, que nós temos o tecido nervoso, também vem da ectoderme, né, da primeira, ou seja, todos os tecidos que a gente estudou, vai vir da onde? Desses 3 folhetos embrionários. E aonde que eles se formam? Aqui, ó, nessa gástrula, tá?
ao final dessa gástrula aqui. Agora, depois da gástrula, começa a ocorrer o desenvolvimento de um outro, né, de uma outra estrutura que vai dar, então, origem ao nosso futuro sistema nervoso. Né? Neuro de tecido nervoso. Então, a neurula é quando a gente forma uma estrutura que a gente chama de tubo neural. Ó. O tubo neural é justamente o que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, né? Medula espinhal, cérebro, o sistema nervoso central e periférico. Ocorrendo no final, então, da gástrula para a neurula. A neurula, então, quando estiver totalmente formada, todos aqueles folhetos embrionários, aquelas células, vão começar, então, a se desenvolver para os diferentes tecidos e órgãos. Então, a gente chama isso de organogênese. Então, organogênese é para formar o quê? Órgãos, né? Olha o nome, né? Organogênese, formação de órgãos. Essas, gente, são as fases do desenvolvimento embrionário. Primeiro tem a segmentação, segmenta até mais ou menos 32 células, forma a mórula. Da mórula a gente tem a blástula, da blástula a gente tem a gástrula, da gástrula a gente tem a neurula. Terminando a neurula, vamos formar os órgãos, certo? Organogênese. Essa segmentação aqui é logo no início, dá mais ou menos uma semana, certo? Até a fase de mórula. Essa fase daqui para baixo, ó, daqui para baixo são os 9 meses. O restante dos 9 meses de gestação, né? Até chegar ao final da neurula, a mulher está no terceiro mês de gestação, tá certo? Mas normalmente a gente fala nem em mês. Quando a gente fala em desenvolvimento embrionário, a gente costuma contar em semanas, né? A 9ª semana, tá? Quando a gente chega lá para a 9ª semana, então a gente está chegando ao final da fase embrionária. Aí a gente vai entrar na fase fetal, que é o desenvolvimento fetal, que é diferente. Muda, né? O status do embrião muda para feto, porque aí agora a gente vai ter desenvolvimento de órgãos e a gente vai conseguir diferenciar como indivíduo humano. Porque até o final da neurula, gente, até nessa transformação toda acontecer, vou mostrar a imagem para você depois, você não sabe se é rato, se é dinossauro, se é galinha. Tá? É sério, é tudo igual. Tá? Então, por isso que a gente dá um status de embrião e a gente nem sabe que embrião é esse. Né? Claro, está na barriga da mulher, né? Deve ser humano, tá? Mas, certo? Quando você faz a comparação, né, você não sabe. Então, por isso que a gente divide os estágios de desenvolvimento em fase embrionária e fase fetal, tá? Porque enquanto ele é embrião, você não sabe do que ele é, tá bom? Só o término dessa fase que a gente vai descobrir, tá? Lá até a mórula. Aí depois elas vão sofrendo, formando os tecidos, vão começando com outros nomes, tá? Mas a célula fundamental de formação é o blastômero, né? Que vai se diferenciando, se multiplicando, forma a mórula, a blástula. Mas aí quando chega na gástrula, aí você já tem os tecidos, os folhetos embrionários diferenciados, né? Oi. É a 9ª. Tá? Faz porque você está formando ainda, você ainda vai formar o órgão. Você não tem um sistema nervoso formado ainda. Você tem o início dele. Você tem o que vai dar origem ao sistema. Você não tem o sistema ainda formado, entendeu? Tá? Então, aqui só pra gente ver, gente, uma blástula, ó, tá vendo aqui? A cavidade, né? Formou aqui, ó. Aí, quando isso daqui se dobra, forma outra cavidade. Aí, essa daqui já é a gástrula, tá? Essa daqui é a blástula, tá vendo? Que é uma esfera oca, tá? Tem essa cavidade aqui no meio que é a blastodera. Aí, olha o que acontece. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai invaginar, ela vai dobrar sobre ela mesma. Tá vendo que eu fiquei com 2 camadas aqui? Um negócio assim, né? Era uma coisa assim, que fez assim, ó. Certo? E aí se dobrou, ficou com as 2 camadas e formou outra cavidade, tá? Essa outra cavidade aqui, ó, é o arquêntero, que é justamente o que vai dar origem ao nosso futuro sistema digestório. E vai ficar um buraquinho aqui, né? Esse buraco que a gente chama de blastóporo, dependendo do desenvolvimento embrionário, vai formar o ânus ou a boca. No nosso caso, primeiro a gente forma o ânus, depois a gente forma a boca. Tá? Então, esse blastóporo primeiro forma o ânus para depois formar a região da boca. Aqui, tá? Mas aí, como é ânus ou é boca, é sistema o quê? Digestório, né? Aí, tu é embrião, tu não sabe nem o que vai acontecer ainda. Tá? Ó, gente, essa é uma neurula, tá vendo? A neurula já é diferente porque ela formou aqui, ó, o tubo neural, tá? Que é o que vai dar origem futuramente ao nosso sistema nervoso. Embaixo do tubo neural, olha só que interessante, embaixo do tubo neural, nessa região aqui, ó, tá? A gente vai ter a formação depois da nossa coluna vertebral. Então a gente tem, por exemplo, a parte do tubo neural formando o sistema nervoso junto com a coluna vertebral logo abaixo, por quê? Porque forma a medula óssea, né?
Você tem a parte óssea e você tem a medula espinhal, tem as duas, formando uma próxima à outra. A nossa medula espinhal, ela está dentro da onde? Está dentro do nosso esqueleto, né? Então ela está lá fazendo o quê? Fazendo a transmissão do impulso nervoso. A medula óssea, ela está dentro do osso. E a medula espinhal é a que tem a parte da nossa transmissão de impulso nervoso. Então, para você ver que no desenvolvimento embrionário, elas se formam, né? Uma paralela à outra, tá? Aí a gente tem aqui do lado depois a formação do futuro local onde vai formar o sistema muscular. Aqui é aquele arquêntero, aquele buraco que é formar o sistema digestório, então esse aqui já vai ser o futuro intestino. Né? Então o embrião ele vai se organizando, tá? Para poder então depois continuar o desenvolvimento. Essa daí é a neurula. Esse desenho, se olhar um desenho como esse, isso daí é o quê? Neurula, tá? E aí os folhetos embrionários, ó. O que está por fora aqui, o mais externo é ectoderme, tá vendo? É o mais externo, ó, ectoderme. Aí o do meio, intermediário, é a mesoderme. Então esse que está aqui no meio, ó, é a mesoderme. E esse que está aqui dentro é quem? Três folhetos embrionários. O mais externo, o intermediário e o interno, tá? Aí, né, só para ver a questão, ó, o embrião no desenvolvimento dele. Tá? Aí da nona aqui, tá vendo? Para a 12ª semana, certo? Quando chega aqui, você já vê que é um bichinho, parece um ser humano, né? Tá? Aquilo ali já parece bem parecidinho com o ser humano, então a gente está entrando no final, né, do nosso desenvolvimento embrionário, tá? Por quê? Porque você já reconhece aquilo como um ser humano, tá bom? Até nascer. Quando nasce, virou criança. Nascituro. Coisa horrorosa que dá para falar. Depois da 9ª semana, até nascer, até a 40ª, que a gente espera mais ou menos aí, né? Vai nascer como é feto. Aí nasceu, colocou a cabeça para fora, a cabeça já é criança. Tá? É. Não, mas é sério, gente, é porque até em termos de legislação criminal e tudo, tem diferença. Tá? Se está fora do útero, se está dentro do útero, se está nascendo, entendeu? Então, desenvolvimento embrionário, gente. Então, após a formação, né, lá do ovo, o ovo, na verdade, é o zigoto, certo? Aí vai iniciar o desenvolvimento embrionário, que a gente chama de embriogênese, o qual termina com o quê? Com o nascimento, né? Ou seja, todo o período de embriogênese, todo o desenvolvimento, só termina quando nasce, tá? E aí, apesar dos fenômenos que a gente tem no desenvolvimento embrionário, eles decorrem tudo de modo contínuo, ou seja, não para um para começar outro. Né? Quando a gente fala, terminou a mórula, vai começar a blástula, terminou a blástula, vai começar a gástrula. Não, é um processo, se você for olhar, é um processo o quê? Contínuo, você só reconhece que houve o quê? A mudança. Né? Não há que, vou parar e esperar um tempinho, né? Não, tá? Células, elas se modificam, vão se modificando e formando as estruturas de forma o quê? Contínua, tá? De forma contínua. Temos então os dois períodos que eu falei para vocês. A gente tem aqui, ó, o período embrionário, né? Na verdade são 9 semanas, tá? Dura cerca de 9 semanas, ao fim dos quais todos os órgãos já estão totalmente esboçados, né? Ou seja, a gente já sabe onde vai ficar o quê? Os órgãos. Já tem o delineamento, já tem a diferenciação das minhas células para formar os diferentes tecidos, para formar os diferentes órgãos. Né? Então, já sei mais ou menos onde está o coração, já tenho, né, os pulmões, tá? O sistema circulatório, a parte óssea, né? Então, a gente já tem todo o delineamento para aquilo ali agora fazer o quê? Crescer, se desenvolver totalmente. Aí passa para a fase que a gente chama de quê? Período fetal. Tá? Aí agora chama de embrião, né? Então, depois da 9ª semana, a gente já chama de feto. Então, durante as restantes semanas, vai até a 40ª semana, tá? Corresponde ao desenvolvimento dos órgãos e o quê? O crescimento dele. Sendo que nas últimas semanas, lá para a 36ª, por aí, né? Já tem um crescimento bem, um ganho de peso, né? Maior. Então, a mãe, inclusive, sabe que está chegando a hora do nascimento, justamente porque ocorrem mudanças mais fortes em relação ao ganho de peso do embrião e o posicionamento dele dentro do útero. Tá? Ele se mexe menos, né? Porque tem menos espaço também. Tá? Então, assim, ó, só para a gente ver o início, ó, a ovulação, né? Então, ocorreu a ovulação. Tá aqui, ó, o ovócito. E aí ele é fecundado, começa a divisão, tá vendo? Que fase é essa? Segmentação. Então, segmentação, ó. Isso aqui é a mórula, tá? Aí ela tá aqui na tuba ainda, tá vendo?
Está aqui dentro do tubo uterino. Aí quando ela já chega aqui, ó, isso daqui é mórula, isso aqui é o quê? Blástula. Tá? Aí ela cai na cavidade uterina e vai se fixar na cavidade uterina, que é o processo que a gente chama de nidação. Aí aqui ela já se transforma, né? Sai de blástula, se transforma em gástrula, tá? E aí depois em neurula e por aí vai. A mulher, até o 3º mês de gestação, pode sangrar um pouquinho. Não vai sangrar, sempre tem que olhar, porque às vezes não, porque a gente fala que tem sangramento, mas tem mulher às vezes que acha normal, às vezes o sangramento não é normal, gente, né? O normal seria não ter mais sangramento devido à quantidade hormonal que você acontece. Quando ocorre a anidação, tá? Vai começar a formação da placenta, né? E aí a placenta, quando ela está formada, ela substitui o corpo lúteo. Ela começa a produzir progesterona em grande quantidade para manutenção do endométrio, para o desenvolvimento embrionário. Essa quantidade hormonal não é suficiente, né? Porque varia de mulher para mulher, tá? O que pode acontecer? Um pequeno sangramento, né? Uma dosagem hormonal ainda da mulher que não está adequada. Então, um descamamentozinho pode acontecer. Aí, o que a mulher faz? Vai lá, né, no seu médico, para ver se está tudo normal, tá? Está com outros tipos de problema, né? Pode ser problema hormonal mesmo, né? Se tiver tudo bem. O tratamento também pode evidenciar outros problemas durante a gestação. Tratamento de placenta, né? É bom sempre acompanhar, né? A gente não pode dizer, não, sangrou, tá tudo bem, né? Não, vai dar uma olhadinha, né? Ver de onde que vem esse processo de sangramento. Mesma coisa, gente, só que em outra imagem mais bonitinha, né? Então tá lá a segmentação, ó, estágio de mórula. Aí depois do estágio de mórula, ó, caiu aqui, virou o quê? Blástula, né? E a blástula, então, vai se implantar no útero, tá? Processo de nidação e continuar o desenvolvimento. Passa, né? Ó, então, ali está a mórula e aqui o blastocisto, certo? A parte exterior dele, internamente, ele é o quê? Oco, tá vendo? Ele tem uma cavidade aqui, ó. Essa cavidade a gente chama de blastocele, né? Cele, gente, é cavidade, tá? Blastocele é cavidade disso daqui, né? Então, isso daqui vai sofrer invaginação para formar a gástrula. Mas perceba o seguinte, queria que você notasse uma coisa interessante. Está vendo que nessa região aqui, ó, ficou um concentrado de células? Tá? Então, na verdade, o embrião ele tem 2 polos. Quando ele é formado, ele fica com 2 polos. Ele tem uma região que a gente chama de botão embrionário. Aí você fala, por que tem esse nome? Porque é ali que o embrião vai se desenvolver mesmo, tá? Essa região aqui, ó, é onde o embrião todo vai se diferenciar. Aí essa outra aqui, essa outra vai formar outras, vamos dizer assim, outras partes, né, que são necessárias para o desenvolvimento do embrião, que a gente chama, por exemplo, de anexos embrionários. Tá? A placenta, cobre, tá? Para ter o saco amniótico, né? O líquido amniótico ali dentro. Então, existem anexos, existem estruturas que ajudam para o quê? Manutenção de uma gestação. Então, o embrião, ele se desenvolve aqui, ó, no botão embrionário. Essa outra região aqui toda, você vai ver que ela vai começar a se diferenciar depois, tá? Para a formação da placenta, né? Do âmnio, isso que a gente chama de estruturas anexas, ou anexos embrionários, tá? Então, por isso que tá células, não precisa, né? Nosso estudo de embriologia vai tão profundo, tá? Mas, gente, embriologia tem cada nome fantástico, vocês não têm noção, tá? Isso aqui chama-se trofoblasto. Pior é o sincício trofoblasto que ele forma depois. Tá? Ó, então aqui, ó, aqui é a parte do botão embrionário, tá vendo? Ó, o botão embrionário vai começar a desenvolver o embrião aqui. Tá vendo que dá com 2 cores diferentes? Tá vendo? Tá ali com 2 cores diferentes? Por que tá com 2 cores diferentes? Porque essas células agora, elas vão começar a se diferenciar, tá? Essas células agora, elas vão começar a se diferenciar nos futuros o quê? Nos futuros tecidos que nós vamos ter. Nos folhetos embrionários, a ectoderme, endoderme e mesoderme, lembra? Então, vão começar a se diferenciar. A primeiras que formam, gente, é a ectoderme e endoderme. É a de fora e a de dentro. Tá? Então, isso que você está vendo aqui, ó, é isso da diferenciação. Por isso que a gente tem 2 cores, tá? E aí, quando isso se transformar numa gástrula, aí a gente está vendo que está com as cores aqui, já é um tecido, já é um folheto embrionário, isso aqui é o quê? Outro folheto embrionário. Perceba que quando ela entra aqui, ou seja, isso aqui é a anidação, a blástula chega aqui aonde? Chega no endométrio,
que é a camada que recobre o útero. Aquela que a gente joga fora no processo menstrual, né? Que a gente joga fora é esse aqui, ó, o endométrio. Tá? Quando ocorre a gravidez, isso daqui é mantido pela progesterona principalmente, o hormônio progesterona. E aí, então, isso daqui vai se aninhar, né? Como se ele vai entrar nessa camada e vai se aninhar dentro dela, que bonitinho. Tá? E aqui, então, ele vai começar a se desenvolver. Perceba que essa parte externa aqui, ó, já está formando outras estruturas, tá vendo? Estruturas com vasos sanguíneos. Por que com vasos sanguíneos, gente? Porque a mãe, ela vai trocar, né, informações com o desenvolvimento do seu embrião e do seu feto. Tá? Vai ter que ter troca gasosa, nutrientes, né? Imunológico, tá? O feto vai precisar jogar fora os excretas dele, né? Então a mãe tem que estar em contato para poder dar uma ajudinha, certo? Então essa comunicação normalmente se dá através de quê? De sangue, né? Dos vasos sanguíneos. A troca se dá através de capilares, a gente vai ver que a placenta é fundamental para isso. Nosso desenvolvimento embrionário é bem interessante, como ele é interno, tem essa conexão, né, total com a mãe durante todo o processo de gestação. Então lá, o trofoblasto, que é esse nome esquisito, né, é a camada mais externa ali que a gente viu, e ele vai fazer o quê, ó? Lá no período embrionário, a célula ovo vai se dividir, né? Ah, detalhe, se divide por que tipo de divisão? Mitose, sempre, né, gente? Sempre mitose. Meiose é só para formar gameta. Qualquer outra coisa é o quê? Mitose. Então tá aqui, ó. Então divide por, aqui, ó, numerosas divisões mitóticas, aí depois ele vai crescer, aí forma um embrião, né, que vai se implantar onde? No endométrio, tá? Aí quando chega lá no útero, né, mais ou menos 4 dias após a fecundação, o embrião, chamado mórula, flutua livremente alimentado por secreções uterinas. Aí ele passa para quem? Para a blástula, né? Blastocisto. O blastocisto apresenta duas partes, então é aquela parte que a gente viu. Você tem aqui, ó, essa partezinha de cima, tá em vermelho, laranja, será que cor é essa, né? Aqui, ó, é o botão o quê? Embrionário. É aqui que o embrião vai se desenvolver. E ao redor dele, ó, tem o tal do trofoblasto. Ó, lembra que eu falei para vocês que é importante para formar quem? A placenta, né? Então o trofoblasto, ele delimita a cavidade interna, né? Achatada, onde faz a saliência do botão embrionário e participa da formação da placenta. Então, assim, você tem um local do desenvolvimento do embrião e tem outra região, né, que vai formar o quê? Os anexos embrionários, ou seja, as estruturas que são importantes para manter o desenvolvimento do embrião. Não é só embrião, né, gente? Tem que ter outra coisa para ajudar. Não tem cordão umbilical? Né? Então, todas essas estruturas, elas vão ser derivadas de regiões que não é o botão o quê? Embrionário. Então, ali acessórias estão anexas a ele. É o processo de nidação. Novamente, gente, o que é o processo de nidação? É quando se implanta, o embrião se implanta aonde? No útero, tá? Essa é a nidação. Então, tá aqui, ó. Implantação do embrião, né, o blastocisto, no endométrio. Uterino, ó, 6, 7 dias após a fecundação. As células do trofoblasto produzem enzimas que digerem localmente o quê? O endométrio. Porque ele tem que entrar no tecido, né? Como é que vai sair? Como é que vai passar pelo tecido? Tem que fazer um buraco, né? Então ele tem enzimas, ó, que vai digerindo, ó, tá vendo aqui, ó? Vai digerindo e vai permitindo que ele faça o quê? Que ele entre nesse endométrio. O endométrio é a parede mais externa, quer dizer, externa assim, né? Interna, tá? Externa é ótimo, né? É porque eu falei de dentro para fora, né? Do útero, tá? É a camada que se forma e se desfaz todo mês no ciclo menstrual da mulher. Tá certo? Então ela é uma camada que ela é continuamente refeita. Então ela só por quê? Porque a cada ciclo menstrual espera-se, né, o seu organismo se prepara para quê? Tá liberando um gameta, né? Falei, opa, tô liberando um gameta, tem que preparar para a gravidez, tá? Temas do endométrio para gravidez? Tem vários. É quando tem o ciclo menstrual, mas ela sangra constantemente, aí tem que ver diretamente o que está acontecendo, tá? E qual é o problema? Podem ser vários problemas, certo? Pode ser problema de malformação. Sim, é o endométrio que sangra,
tá? Que é a camada mais externa, né? Tá? Porque vai uma porrada de capilar sanguíneo ali embora, né? É tudo desfeito, a camada é desfeita e aí se desfaz os vasos sanguíneos ali também. Então vai sangue. Qual o motivo desse sangramento constante? Podem ser vários, tá? Então, olha lá, ó. Então, o botão embrionário, ele vai continuar a crescer, né? Ou seja, vai continuar a se dividir, tá? E ocorrem movimentos de territórios celulares. O que é o movimento de território celular? São as células que começam a migrar para os locais onde vão formar quem? Os futuros órgãos, tá? Então, elas começam a migrar para onde vai formar o coração. Célula que vai formar, por exemplo, né, a parte de tecido pulmão, né? Já vai ficar também em um determinado lugar. É a morfogênese, né? Então, começa a haver um movimento ali das células para que elas comecem a se alocar nesses folhetos embrionários para futuramente formar os órgãos e os tecidos. Diga. Gravidez tubária. Sim. O embrião não está lá? Ao invés de se implantar, não está lá. Totalmente errado, né? Isso a gente chama de gravidez ectópica. Qualquer gravidez que não ocorra implantação do blastocisto no local correto, tá? E correto é o seguinte, as regiões internas da cavidade uterina. Porque, por exemplo, se descer demais também, se implementar perto ao colo do útero, também é errado. Não é ali. Também é chamado gravidez ectópica. Tá? Então, na tuba uterina chama-se gravidez tubária, mas é uma gravidez ectópica. Normalmente, dependendo, né, não vai para frente, porque a tuba uterina ela não tem capacidade de extensão suficiente. E como corre risco de vida da mãe, aí normalmente se interrompe a gravidez. Pode ocorrer também uma gravidez ectópica mesmo na cavidade na cavidade abdominal. Tá? O ovócito, quando ele é liberado, porque o ovário não é preso na tuba, tem um espaço. Então, ao invés de cair na tuba uterina, ele cai na cavidade abdominal. Tá? Aí ele fica ali na cavidade abdominal. Os espermatozoides vêm, caem na cavidade abdominal e fecundam ele ali. E aí ele se prega, né? Se implementa no primeiro tecido que ele encontra ali. Tá? Tem vários, né? Porque a gente não é oco. Tá? Então ele fica ali e dali ele começa a se desenvolver. Também não é uma gravidez interessante. Né? Então, quando isso acontece, é identificado, aí pode ocorrer também a interrupção da gravidez, que leva, né, um grande risco de vida aí para a mãe e para o próprio, né, indivíduo que está se desenvolvendo ali. Porque pode não haver o desenvolvimento, entendeu? Não tem as condições necessárias, tá? Até você falou, eu lembrei de falar, há uns anos atrás saiu uma reportagem de uma mulher inglesa que ela passou mal durante anos, né, assim, se sentia mal e tal, mas ela ia no médico, mas nunca detectavam nada, né, porque era assim, uma dor que ia, que vinha, aí depois sumia. Né? Aí passava tempo sem ter, daqui a pouco vinha, aí sumia, né? Aí uma vez disseram que ela tinha conseguiu, né? Fizeram um exame realmente, acharam um tumor nela, tá? Abdominal. E aí quando foram abrir a mulher para tirar o tumor, tinha que retirar o tumor, feto mumificado que passou mais de 20 anos na cavidade abdominal dela. Você acredita num trem desse? 20 anos. O desenvolvimento, né? Morreu, né? Ou seja, não teve desenvolvimento completo, morreu, não foi retirado, aí o tecido nosso da cavidade, junto com o sistema imunológico, ele deu um jeitinho, né, de envolver aquele negócio ali, e ficou ali, pronto, mumificou. Enfim, aí eu acho incrível a pessoa, né, ficar com uma coisa dessa, vai no médico, você vê, a gente reclama do nosso sistema médico, tá? Eu tenho uma amiga que mora na Inglaterra, ela fala o seguinte, exame lá, gente, exames lá, que nem você faz, você parte na emergência aqui, aí você tá com a dorzinha de cabeça, faz a tomografia, né? Também é exagero, né? Mas faz uma tomografia, tá? Lá, coleguinha, pro médico te pedir uma tomografia, só depois de ter feito uma porrada de exames para provar que você realmente precisa de uma tomografia. E às vezes não faz não. Entendeu? O povo lá é assim, ó. Né, de coisa. É o caso dessa mulher, se tivesse feito já desde o início das dores abdominais dela, né, um exame mais preciso, teria encontrado. A posição não, tá? Porque raio-x pega as partes ósseas, principalmente, não pega tecidos moles, tá bom? Olha só. Então começa a formar quem? Os anexos embrionários, tá? Então quando ele tem o processo de nidação, tem que começar a se formar os anexos embrionários, porque o embrião, gente, ele não se desenvolve sem anexo embrionário, tá bom? Então, começa a formar o anexo embrionário. Então, nós temos o córium, né? Possui algumas velocidades. Aí, as células vão mergulhando mais adentro do endométrio. Aí, vai sendo preenchida pelo sangue materno. Lembra que eu falei que mistura, né?
vai ter que ter a colocação do sangue materno, e aí vai rompendo alguns capilares. Rompendo, gente, porque você está destruindo a estrutura do endométrio. Para quê? Para que o embrião fique ali dentro, né? Então vai rompendo as estruturas ali. Então o sangue materno dado ali devido à ruptura dos capilares. Aí pode ocorrer um pouquinho de sangramento, também às vezes. A ruptura, né? Nesse início de gestação desses pequenos capilares, sangrar um pouquinho, tá? Aí, ó, cerca de 11, 12 dias após a fecundação, o embrião se encontra totalmente coberto pelo quê? Pela mucosa uterina. Então, 12 dias mais ou menos, né? Que já está recoberto, já houve, por exemplo, o início da formação da placenta. Já começa a ser produzido, gente, o hormônio chamado beta-HCG, tá? E é a presença desse hormônio na circulação sanguínea da mulher que indica que ela está gestante, tá certo? Então, muitas vezes a mulher fala assim, acho que eu estou grávida, transei tem uma semana. Pode dar errado, porque na verdade, com uma semana, vai começar o processo de implementação ainda, né? Então, é no final ali dos 6, 7 dias, tá? Que você começa essa implementação, uma semana, tá? Depois da fecundação. Então, às vezes, se fizer antes, pode dar negativo. Aí, daqui a pouco, quando você vê, deu positivo, né? Como é que pode? É por causa desse erro temporal. Então, se achar que está gestante, foi uma semana atrás, então vai esperar mais um pouquinho. Espera mais uma semaninha, que aí você tem certeza, tá? Se está grávida ou não, porque aí, com certeza, o hormônio já vai estar sendo produzido, tá bom? Isso acontece muito, sabe em quê? Dá muito erro desses exames em testes de estupro, tá? Então, porque às vezes quando a mulher é estuprada, eles não esperam muito tempo. Esperam 4, 5 dias e fazem exame para saber se a menina está grávida, né? E aí vai dar o quê? Vai dar errado. Às vezes diz lá, ó, tá? Deu negativo. Aí quando vai ver, a menina está grávida mesmo, né? E aí é complicado, porque a justiça, né, dentro da legislação para conseguir fazer o aborto, né, por estupro, aí às vezes deu negativo lá no exame, até provar por A mais B, né, que era aquela negócio todo. Então, tudo isso aí tem que ser bem... Bom, gente, aqui, ó, é o destino de quem? Dos folhetos embrionários. Quais são os folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Gente, é tudo derme, né? O por fora é ecto, o do meio é meso e o de dentro é endo. Então, cada um deles, ó, só para ver, ó. A ectoderme, que é o mais externo, dá origem à epiderme e os anexos, tá? Então, a epiderme é a camada mais externa da pele, certo? E os anexos dessa parte da epiderme da pele. O que mais? Encéfalo e medula espinhal, ou seja, sistema nervoso, né? É o que a ectoderme dá origem. Já a mesoderme, ó, você pode perceber que é o que dá origem à maioria das coisas, né? Por quê, gente? Porque está no meio. É só você, né, pensar um pouquinho, ó, no meio. Então, está no meio é o que vai ter maior parte de estruturas. Então, ó, forma a notocorda, que vai dar origem depois, né, ao nosso sistema ósseo todo, as nossas vértebras, a nossa coluna vertebral. E forma também a musculatura, a parte toda de esqueleto, o aparelho genital, o sistema circulatório, toda a musculatura lisa, tá? A parte de peritônio e mesentério, né, que são as membranas que a gente tem na cavidade abdominal. Esqueleto apendicular, ou seja, os nossos membros. Então, tudo isso aqui, ó, vem da onde? Da mesoderme. Esses nomezinhos aqui é porque a gente divide as camadas dele, mas não precisa saber não, tá? A endoderme está mais interno. Ele forma aparelho respiratório, tubo digestório e glândulas anexas. Então, você pode perceber que dos 3 folhetos, o que mais se diferencia em coisas qual é? A mesoderme, né? A ectoderme e a endoderme, basicamente 2 coisinhas só, né? 2 partes diferenciadas, tá? Ó, que bonitinho, né? Essa estrutura quem é? A órula, é a blástula, é a gástrula ou é a neurula? Essa daí. Não. Essa é a neurula, tá? Ó, tubo neural aqui, ó. Tá vendo? Tubo neural. Essas 3 cores, porque tá mostrando os 3 folhetos embrionários. Tá mostrando aqui a parte externa, ó, a ectoderme. Está mostrando a mediana, né? A intermediária, que é a mesoderme, e a interna, que é a endoderme, certo? Todo mamífero, gente, como no nosso caso, né? Ele é assim, formado por 3 camadas, por 3 folhetos. É por isso que no desenvolvimento embrionário, logo no início, isso daqui, por exemplo, num porco é assim, num gato é assim, num cachorro é assim, num macaco é assim, e na gente é assim.
Então, eu não tenho como saber o que isso aqui vai dar, porque é tudo igual, tá? Não, eu digo esse passagem até de galinha é igual, tá? Até das aves não é igual, mas é muito parecido, você não consegue diferenciar muito bem, tá? É isso. Fofinho, né? Aí assim, é o iniciozinho, né? Não tem. Agora, quando chega lá na 9ª semana, aí não. Aí você já vê a orelhinha, narizinho bacana, né? Aquele cabeção, tá? Que bonitinha. Sempre a mãe, né? Aquela coisa horrorosa. Ai, coisa linda. Nossa. Ó, fecundação, blástula. Aqui não tem a fase de mórula, tá vendo? Blástula. Aí aqui já se desenvolveu nas 2 cavidades da gástrula, tá? Aí ele começa aqui já é a neurula, ó. Aqui essa região aqui é o tubo neural. E o embrião, então, ele se forma assim. O que é interessante é que ele é curvo, né? O embrião, quando ele se desenvolve de forma bem curva. E a gente tem uma cauda no início do desenvolvimento, ó. Tá? É por isso que você não sabe se é um lagarto também, né? Como eu falei, um dinossauro, tá? Tem essa caudinha aí. Aí, ó. Tá vendo? Essa fase, gente, de desenvolvimento embrionário, o que acontece? Certo? Quando termina o desenvolvimento embrionário, é porque já se iniciou todo o processo de localização dos futuros órgãos. Então, durante o desenvolvimento, ó, já vai, né, sendo formada a região. Onde é que vai ser o fígado? Né? Aqui é o estômago, ó, o futuro pulmão. Tá vendo? Aí você tem, olha lá, faringe, né? A parte toda respiratória, aqui no caso, sendo formada. Aqui é a parte digestória, tá? Aqui sendo formado a região digestória, aqui o estômago. Aí o coração está por trás, né? Não está dando para ver, mas aqui nessa região você começa o coração. Aí você consegue distinguir parte cefálica e parte caudal, né? Onde está desenvolvendo a cabeça, o cérebro e tudo. E a parte, então, final do desenvolvimento. Então, todo isso daí, ó, vai sendo transformado. Você vê que ele é curvinho, né? Ele é sempre assim, curvinho, tá? E aí, todo esse desenvolvimento é a parte inicial. Por quê? Porque ainda, como você pode perceber, não parece com um ser humano, né? Então, a gente está no período embrionário ainda, tá? Então, período, então, da morfogênese e diferenciação celular. Tá tudo se diferenciando, né? Então, ó, o embrião desenvolve-se formando 3 camadas. Quais são as 3 camadas? Endoderme, ectoderme e mesoderme. Tá? Então, essa é a fase de desenvolvimento. Aqui, gente, no final da gástrula, né, é que a gente já tem esses 3 folhetos embrionários formados, tá? No final da gástrula. Aí, a partir dessas 3 camadas, desses 3 folhetos embrionários, por diferenciação, o que é que vai formar? Vai formando também as estruturas transitórias. Que estruturas transitórias são essas? Os anexos embrionários, tá? É o que vai ajudar no desenvolvimento do embrião. Ó, durante o desenvolvimento, a gente vai ter o crescimento, né? A morfogênese, que é justamente o movimento das células para formar, né? Para ir para os locais onde serão formados os órgãos. E, além delas se movimentarem, elas fazem o quê? Se diferenciam. Eu vou me diferenciar numa célula muscular, né? Eu vou me diferenciar numa célula nervosa, eu vou me diferenciar numa célula da pele, tá certo? Então, nesse estágio, gente, já não serve mais para a gente fazer aquela retirada de células tronco, tá? Na parte de gástrula, na verdade, blástula a gente já quase não retira. A gente gosta de tirar ali na mórula, né? Ou no início da blástula, quando não diferenciou ainda a região do botão embrionário. Aí vai lá, né, tira as células tronco e a gente pode cultivar aquilo ali para quê? Para formar órgãos, né? Para formar tecidos que a gente deseja. É só você induzir a célula ao tecido que você quer. Hoje isso é muito, vamos dizer assim, isso é feito, né, de uma forma muito interessante. Por quê? Porque a gente faz a terapia com células tronco, né? Você já deve ter escutado falar em recuperação de alguns órgãos, tá? Dá muito certo hoje, por exemplo, para pessoas que estão tendo morte, infartos, né? Que têm problemas cardíacos, de substituírem essas células, né, por células tronco e elas se regenerarem e a pessoa ter uma nova atividade cardíaca, recuperar o funcionamento total do coração, certo? Ainda não conseguiram fazer com tecido nervoso, tá? Mas está se tentando. Vamos dizer assim, as células tronco, elas são assim uma grande ajuda e, na verdade, uma grande esperança, né? Para que a gente consiga, por exemplo, fazer aquela reconstituição toda. Se você quebrar ali no axônio, você viu que regenera, né?
Mas se você lesionar a célula como um todo, danou-se, né? Se for a fibra, tudo bem. Mas se pegar a célula, aquele corpo celular, acabou, já era. Então a ideia da célula-tronco é conseguir fazer com que seja, tanto é que você doa medula. Quando você doa medula, o que você está doando são células-tronco, de células sanguíneas. Não, sim, claro, tá? Mas você pode usar em qualquer pessoa, teoricamente. Agora a pessoa vai tomar imunossupressor pro resto da vida, né? É como se fosse um transplante de órgão. A gente busca a melhor compatibilidade possível. Quando você doa uma medula, é para usar em outra pessoa. Aí você tem que encontrar outra pessoa melhor compatível com você, tá? Mas isso acontece com qualquer parte do nosso tecido, tá bom? Enxertos, né? Os enxertos normalmente é que são feitos nós mesmos. Você tira uma parte sua para colocar em você mesmo, tá? Gente, então vamos... Olha só que bonitinho, né? Parece uma mão de um sapinho, né, ainda, porque tá cheio de membrana, ó. Tá? Aí depois fica assim, tá? Mas enquanto é assim, é uma pata de sapo, né? Tá? Assim já nossos dedinhos, ó. Então lá, o crescimento se dá por multiplicação, ou seja, mitose. Aí o embrião vai aumentando de volume. A morfogênese são os movimentos, certo? Que a gente tem de território celular, vai se posicionando, né? Para as funções, para as futuras estruturas que vão se formar. São originadas 3 camadas de células embrionárias durante esse movimento celular. E aí as células então se diferenciam, elas se especializam. A estrutura bioquímica da ectoderme, da mesoderme e da endoderme, sendo a formação então dos tecidos e dos órgãos, todos os nossos sistemas, tá? Então o embriãozinho ele é dessa forma. Então tá ali, ó. Novamente, só mostrando agora a formação das outras estruturas. Então o embrião está desenvolvendo. Só que aqui ao redor, tá vendo que ele está se desenvolvendo dentro de um saco, aqui dentro de uma cavidade? Ele está se desenvolvendo dentro de uma cavidade, tá? Essa cavidade aqui, ela foi formada justamente para proteger esse embrião. Ela vai ficar cheia de líquido, que a gente chama de líquido amniótico. Esse daqui tem uma membrana aqui que protege isso, que a gente chama de âmnio. Para se romper, sai o líquido amniótico. Na verdade, quando a mulher diz que a bolsa estourou, é isso que acontece. Quando fala, a bolsa estourou, sai aquele líquido, o que está saindo é esse líquido que está aqui dentro. Por isso que o nascimento tem que ser logo, tem que ser feito logo o parto dessa mulher, né? Tem que esperar por quê? Porque você acabou com a estrutura, né, interna que estava protegendo esse embrião aqui, tá? Protege contra o ressecamento, tá certo? A dissecação desse embrião. Então ele está sempre dentro de um líquido, né, que impede, por exemplo, que ele perca água, né? Que ele tem uma perda aí de água, tá? Esse desidrate, né? Bom, aí aqui, tudo aqui por fora, ó, também vai formar a placenta, tá? Para poder fazer a ligação. Ó, o embrião está se desenvolvendo aqui, ó. Isso aqui é o embrião, gente, ó. Tá vendo? Se desenvolvendo, ó. Isso aqui é o embrião. Aqui, ó, o embrião está se desenvolvendo, tá? E o que é interessante é que existe um anexo embrionário, que é essa daqui, ó, que a gente chama de vesícula vitelínica. Gente, por exemplo, não presta para nada, praticamente. Por quê? Porque a vesícula vitelínica é o local onde guarda o vitelo. O vitelo é uma substância nutritiva, que normalmente você come quando você come ovo, que é a gema do ovo, tá? A gema do ovo, gente, é vitelo. É uma substância super... justamente para que o embrião, não sei se vocês já tiveram a sorte ou o azar, não sei, né? De quebrar um ovo e ver o embrião se desenvolvendo ali dentro, né? Ele se desenvolve na gema, tá? Naquela região, porque aquilo dali tem um nutriente suficiente para as células se desenvolverem, né? Utilizar a energia daquilo ali para se desenvolver. No nosso caso, a gente não precisa, porque a gente está ligado à nossa mãe pelo cordão umbilical, tem a placenta, né? Então a placenta faz todo esse serviço para a gente. O saco vitelínico faz lá, por exemplo, uma ave, né? Para uma galinha. A galinha, o desenvolvimento dela é externo. A galinha põe o ovo de chau, fica ali, né? Tá? Só vai lá, senta em cima bonitinho, fica quentinho, tá? Mas está se desenvolvendo ali dentro, fora do corpo dela. Quando ela bota o ovo, ali dentro tem todas as estruturas, nutrientes para ele se desenvolver ali dentro da gente mesmo, tá? São os anexos embrionários. Ó. Olha só, tá lá o desenvolvimento, ó. Aí o útero, né, ó. Aqui é o útero, tá? Aqui aproximadamente com 10 semanas, né? Então tá aqui, ó, o cordão umbilical, a região de placenta, tá? O córeo e aqui o líquido amniótico, a cavidade amniótica com o líquido amniótico. Então a gente tem, na verdade a gente tem 2 anexos bem importantes, né? Que é o âmnio
que forma a cavidade amniótica, e a placenta. Esses são os dois que são bem funcionais para a gente no nosso desenvolvimento. Tá? A vesícula vitelínica não tem nenhuma função interessante, e o córion, na verdade, que é um outro anexo embrionário, ele acaba se fundindo para formar a placenta. Tá? Agora, no animal, por exemplo, como a galinha, né, esse córion serve, é uma membrana que serve para ajudar no processo de troca gasosa, de respiração. A gente não precisa, quem faz isso? A placenta, né? Aí, de novo, ó. Aquele já é dinossauro, né, gente? Ainda é dinossauro, tá vendo? Ó. Então, aqui você tem a placenta, né? A parte, né, de sangue, o cordão umbilical, ao desenvolvimento do embrião. Aqui o âmnio, né, que é esse negocinho azul aqui. E aqui a cavidade amniótica com o líquido amniótico, ó. Porção fetal da placenta, porção materna da placenta, ou seja, tem as duas porções, né? Tem a porção que foi formada pelo feto e tem a porção de quem? Da mãe, a placenta, ó, tem as duas porções, tá? As velocidades do córion, que é o que ajudou a formar a placenta, a vesícula que não prestou para nada, tá? Não tem vitelo aqui dentro, ó, tá? O cordão umbilical, que vai ajudar o quê? Na conexão do embrião com a placenta, com a mãe, o embrião, o âmnio e a cavidade amniótica. O que a gente tem do embrião, nosso embrião. Para tudo, né? Ó, o líquido amniótico dentro da cavidade amniótica, ele protege o embrião contra dessecamento, né? Porque é um líquido, certo? Então ele impede a desidratação. Ajuda também, né? Ali a diluir os excretas, tá? Do embrião, porque o embrião, depois que ele forma o rim, ele começa a urinar, né? Então ele tem que ter ali uma estrutura que permita fazer a troca dessa urina e a diluição dessa urina. No caso é o âmnio, tá? É a cavidade amniótica com líquido amniótico. Protege contra choque mecânico, né? Então você tem ali uma bolsa que tem líquido, então um choque mecânico exatamente. Então ele tem várias funções importantes dentro desse processo. Tá? Aqui, gente, os anexos embrionários. Quem são os anexos embrionários? O âmnio, o que é o âmnio? O âmnio é a membrana que delimita a cavidade amniótica. O que tem dentro da cavidade amniótica? Líquido amniótico, tá? Aí ele forma esse saco, né? Protege o embrião. Então tá aí a função, ó. Contra a dissecação, protege contra choque mecânico, e também contra a variação térmica, né? Porque mantém ali a temperatura sempre adequada, constante ali para o embrião. O córion, gente, o córion é uma membrana mais externa, né? Que com o âmnio rodeia o embrião para formar quem? A placenta. E aí forma também uma extensa superfície de trocas. Lógico, né? Você formou com a placenta, então serve para trocar informações ali, substâncias com a mãe. A vesícula vitelínica, tá? No caso chama de alantoide em outras estruturas, em outros desenvolvimentos, principalmente aves. Muito reduzido, acaba incorporando o cordão umbilical, ou seja, não tem nenhuma função, né, realmente específica de nutrição. E a mais importante de todas, a placenta. Gente, a placenta tem um monte de funções, tá? Tem função endócrina, porque ela funciona como uma glândula endócrina, ela produz hormônios, né? E o principal hormônio é a progesterona, tá? Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, aquela questão da mãe que tem depressão pós-parto, né? Que aí não consegue, rejeita a criança, né? Não tem as várias coisas assim. Aí ela fala, isso é frescura. Não, não é frescura não. Tá? Acontece o seguinte, a mulher durante a gestação, ela fica com o nível de progesterona muito alto. Tá? Muito alto por causa que a placenta está produzindo para a manutenção da gestação. Quando a mulher pare, tá? Pare a placenta junto, tá certo? Então, a partir do momento em que a placenta não está mais ligada ao corpo da mãe, cessa imediatamente a produção de progesterona. Então a mulher está com um nível desse tamanho de progesterona, dá felicidade, bem-estar, manutenção do organismo, né? Características bacanas. Aí de repente no parto, o que acontece com essa progesterona? Vai embora. Quem produz progesterona, gente, é a mulher novamente durante o ciclo menstrual, é o ovário. O ovário dela estava inativo, porque ela passou 9 meses gerando uma criança, então ela não está ovulando, ela não está com ciclo menstrual, né? Então, tem que entrar novamente nesse ciclo para que ela passe a produzir progesterona novamente. Isso demora, né? Não é assim que nasce, certo? Então, inclusive, enquanto a mãe está no processo de lactação, ainda está amamentando, muitas mulheres, inclusive, não conseguem retomar o ciclo normal. Ainda demora um tempinho, tá? Fica um tempo, uns 3 meses, às vezes, amamentando e não menstrua, né? Não tem o ciclo menstrual ali.
tá? Por causa que tem gente que fica mais tempo, tá certo? Mas fisiologicamente depende, né? Muito de mulher para mulher, tá? Mas, ó, não significa que não possa retomar o ciclo, não possa engravidar, tá? Tem mulher que acha que está amamentando, acabou de parir, não pode engravidar. Quando vai ver, está tendo outro filho daqui a 9 meses, né? Tá? Então, não é assim, não, tá? É que como a taxa hormonal, gente, está muito baixa, né? Da progesterona, a mulher entra em depressão. Pode, né? Algumas mulheres podem entrar em depressão, tá certo? Questão da depressão pós-parto aí, tá? Todas as trocas, gente, ó, todas as trocas, ó, seletivas, né, são feitas através da placenta. Produtos de excreção do embrião com corpo materno, tá? O nosso rim, por exemplo, passa a filtrar também a urina do bebê, né? Lá do feto em desenvolvimento. Bebê não, feto, né? Do feto em desenvolvimento. Por quê? Porque chega um momento que parte da urina que ele produz, ele engole aquilo de novo, né? Volta para o líquido amniótico, vai e volta, tá? Só que não tudo. Parte passa pela placenta, vem para a circulação sanguínea da mãe e a mãe excreta pelos próprios rins, tá? Pela própria urina dela. Ó, é a parte de regulação hormonal, né? Importante no processo de gestação. Então a placenta, logo no início, o tal do beta-HCG, né? Então lá no início da gestação, ó, depois assim que começa a formar, né, a anidação lá, ó, produziu o HCG, tá vendo? Lá em cima, tá? Depois, né, que a gestação se implanta, tá tudo certinho, desenvolvimento, tá? Lá, ó, com 20 semanas, com 16 semanas de gestação, 12, ó, já caiu bastante, tá vendo, ó? 12 semanas já foi, ó, tá? O pico é aqui, ó, tá? 4, 8 semanas, ele já tá lá em cima. Olha os dois hormônios, gente, estrogênio e progesterona, né, que são os dois que controlam tudo na mulher, tá? Eles começam a aumentar e vão aumentando de acordo com o quê? Com as semanas, tá certo? Ó, a mulher tá vendo como tá com o hormônio tudo grande? Aí nasce, quando nasce, o que acontece? Despenca tudo. Por quê? Porque quem está produzindo essa é a placenta. Quem produz isso aqui, gente, progesterona e estrogênio, são os ovários, tá? Como o ovário está inativo, né? O ovário está inativo, porque tá tendo gestação. Então, alguém tem que ocupar o lugar do ovário, né, para produzir estrogênio e progesterona. Quem é? Placenta, tá? Oi. Ah, menina, mas aqui você já tá com a barriga grande, cara. O teste? Ah. Na verdade, na urina, né, ele vai diminuir muito o nível. Isso aqui você vai encontrar no sangue, tá? Na urina você já não encontra mais, porque da filtração ela vai caindo bastante. Você tem que fazer o teste de sangue. No sangue, mostrar não. Tá? Aí vai dar negativo. O teste seguro para gestação, gente, para gravidez é teste sanguíneo, não é só questão da urina. Tá? Porque os metabólitos que saem na urina, às vezes não saem em concentração suficiente para realmente dar um positivo. Aí agora, gente, o desenvolvimento, ó, dinossaurinho, né? Até a 9ª semana. Bem pequenininho, né? É meio milímetro, gente, o início do desenvolvimento. É uma cabeça de alfinete, né? Menos que uma cabeça de alfinete, muito pequenininho, ó. Enroladinho, né? Sempre dobradinho, tá? Aí começa a formação do desenvolvimento, aí a parte cefálica já começa a se diferenciar bem da parte caudal, né? Começa a crescer a região de cabeça, tá? Aquele esse aqui já tá o dobro desse aqui, ó. Aquele estava com meio milímetro, aquele tá com 1 milímetro. Tá bom? 1 milímetro, se você olhar na régua, é aquele tracinho que tem ali, tá? 1 milímetro. Aí tem mãe que tá grávida de 2 semanas, né? De 1 mês e fala, ai, meu bebê tá mexendo. Só que não, né? Só que não mesmo, tá? Movimento fetal mesmo, só depois da 9ª, 8ª, 9ª, 10ª semana, você pode tentar começar a sentir alguma coisa que realmente é movimento fetal. O resto que você sente são movimentos que não são do feto, são do processo gestacional. Tá? E gases dá muito também. Fala. Ah, diga, barulho, né? Pois é. Aí depois não sabe porque tira nota baixa. Tá? Aqui tá o bichinho de 1 milímetro, ó, aqui já você começa a ver a diferenciação aqui da região onde vai ser o olho, né? Futura parte do olho, tá? Não tem ainda a diferenciação de membros, né? Você não vê ainda a formação dos membros, tá? Aqui, ó, você já começa a ver bem melhor a formação da região caudal aqui
da região do cordão umbilical, né? Que já está meio mais formado para cá, ó. Olha o membrozinho aqui, tá vendo aqui? Ó, já está formando o de cima, né? E o de baixo. Aqui, gente, ele está com o dobro desse tamanho. Aqui ele estava com 1 milímetro, aqui ele está com 2 milímetros. Então, são 2 tracinhos da régua. Tá? 2 tracinhos da régua. Mas ainda, né? É um futuro ser humano, né? Tá vendo? Já começou um pouquinho, ó. Pezinho, mãozinha, né? Cavidade ocular. Aqui não, aqui é a parte de formação do coração. Tá? Parte do peito, é. Aí, inclusive, a gente vê, logo nesse início do desenvolvimento embrionário, o pessoal fala, ah, o coração está batendo. Não, gente, não tá. Tá? Porque não é coração ainda. É o tecido muscular cardíaco que está começando a se diferenciar, está sendo colocado no posicionamento de onde vai se desenvolver o coração, mas ainda não tem estrutura cardíaca nenhuma. Ou seja, átrios, ventrículos, né? Nada disso. É apenas uma massa de tecido muscular, né? Que vai ser o coração. Vai ser o coração? Vai. Mas é o coração já? Ainda não. Calma, tá? Oi. Nada de fator, né? Pode ser muitas coisas. Pode ser até uma doença, um problema, um estresse, uma porrada que a mulher leva, uma queda, né? Problema hormonal, descolamento de placenta. Uma série de fatores, genéticos também. Tá bom? Problema no próprio desenvolvimento. Tem um monte de fator. É por isso que tem que se fazer o quê? Um pré-natal, né? Um acompanhamento de todo o desenvolvimento para ver se está acontecendo alguma mudança, né? Que possa levar a algum problema, tá? Ó, que bonitinho, né? Ó, o saco amniótico, né? Ao redor, tá? Agora está começando a ficar bonitinho, tá? Aqui você tem os membros já superiores, ó, inferior, tá bom? Aí aqui, ó, não tem dedos ainda, né? É aquela que a gente chama de mão e pé de sapo, né? Porque tem membrana. Ó, dedos, tá? Aqui é com o dobro daqui, né? Lá no espacinho da régua ele tá com 5 milímetros, ok? Então tá aqui, ó, já dá pra você ver direitinho, ó, melhor a região da cabeça, né? A parte aqui que vai ser oral, o dedo, né? Ó, já tirou a membrana, tá vendo? Entre os dedos, então a gente já consegue reconhecer dedos, tá? A parte digital, né? Gente, ó, vai ser gente, tá vendo? Agora dá pra você ver que vai ser gente? Vai ser um menino. Tá? Não, dá pra ver ainda não, tá bom? Não, tá? Dá não, tá certo? Aí aqui, né, dentro do anexo direitinho, dentro da bolsa amniótica, já com os membros nos seus tamanhos adequados e tudo. Vocês perceberam que legal que aquela cauda enorme que se tem da coluna vertebral, como ela vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo e vai formar o cóccix, tá? É o cóccix. A região do cóccix, onde a gente tem a parte de óssea. Mas aquilo ali um dia foi uma cauda no nosso desenvolvimento embrionário, tá? Aí, na verdade, agora já é feto, né? Aí é o crescimento, o resto da diferenciação de todas as estruturas, tá? Aí você já vê direitinho, né? Pescoço, orelha. Aí já começa a ter sentidos realmente, ou seja, o feto escuta, tá? Assim que tem o desenvolvimento neural, gente, o desenvolvimento das estruturas, ele já começa a ter toda a percepção de ambiente, né? Então, coisas, aquele negócio, falar, né, durante a gestação, escutar música, aquela coisa toda, é verdade, ele está escutando. Tanto é que os estudos hoje são bem interessantes para acalmar a criança, né? Tem um estudioso que ele gravou, ele fez a gravação do som dentro do útero. Vocês viram isso? Seja de enfermagem? Muito bacana. O cara pegou, ele fez a gravação de como que é o som dentro de dentro do útero da mulher ali no desenvolvimento e gravou isso. E aí ele fez o experimento com crianças, por exemplo, estavam andando muito, né, agitadas, tá? Os bebezinhos todos agitados, recém-nascidos, aquela coisa toda. Gente, é impressionante, tem no YouTube. Tá? Aí ele pegou, colocava esse som perto, né, da caixinha de som lá perto. Gente, era quase que instantâneo. Negócio impressionante. Colocava, começava, estava tudo agitadinho, aí se dobrava assim. É muito engraçado o vídeo de ver. Aí você fala assim, é a reação. Aí você fala assim, isso prova, né, a questão que já tem ali o desenvolvimento neural, ele já escutava dentro da barriga da mãe, já tinha toda a percepção de tudo que estava acontecendo. Mas isso aí, gente, a partir do desenvolvimento fetal,
tá? Então passou. Agora lembre-se que é uma coisa contínua, né? A gente fala, neste momento que acontece. Nenhum embriologista até hoje é capaz de te dar essa certeza absoluta. A gente sabe como ocorre o desenvolvimento, que até a 9ª semana é aquilo que tem que acontecer. Então, assim, da 9ª semana, um pouquinho de horas, né? Vamos dizer, aquilo ali já é um desenvolvimento contínuo. A partir daquilo ali que entrou na fase fetal, então a gente já tem outras transformações acontecendo, né? Aí realmente você vai ter um coração, um pulmão, um cérebro, porque tudo já foi alocado e tudo já está diferenciado. E a gente já sabe que aquele ali realmente é um ser humano. Então, a primeira fase, te pergunta assim, das 2 fases, qual é a mais crítica? Né? É o primeiro, é o desenvolvimento embrionário. Por quê? Porque qualquer erro, gente, no desenvolvimento embrionário, dá erro aonde? No desenvolvimento fetal. Certo? Então, o uso de drogas, é por isso que todo médico fala, até o 3º mês de gestação, a mulher tem que tomar um cuidado muito maior com os alimentos, com os medicamentos, né? Com tudo isso, porque é a fase que está começando o desenvolvimento de tudo, a diferenciação de todas as células. Se ocorrer um erro ali, pronto, diferenciou errado, né? Usou um medicamento, deu uma diferenciação errada, aconteceu uma mutação, a criança está surda, por exemplo, né? Se afetou a parte, né, da surdez, um vírus, uma doença que a mulher pega, uma rubéola, né? A rubéola vai dar problema ali no início, tá? Se a mulher pegar a rubéola com 7 meses de gestação, 6 meses de gestação, vai ter problema não. Já desenvolveu? Tá? A chikungunya da Zika, né? Então, deu com microcefalia? Né? O vírus ele causa mutação nas células, né? Foi provado isso, né? A gente fala assim, pode dar sorte, entre aspas, e um azar maior, porque depende de quão o vírus, ela está falando da Zika, né? Depende de quão o vírus fica influente dentro das células do desenvolvimento embrionário. Em que momento que a mulher pegou, né, o vírus? Em que momento do desenvolvimento? Dependendo do momento em que ela pegou, vai agravar os problemas. A gente sabe da microcefalia como principal fator. Por que, gente, microcefalia? Aquela parte da neurula, lembra? A última fase da neurula ali. Então, desenvolvimento da parte do sistema nervoso. Então, o vírus da Zika, ele age ali. Aquela formação já não vai ser mais o quê? Adequada. As células não se diferenciam mais da forma que deveria. E aí ocorre o problema, né, da microcefalia. E outros. E aí pode pegar, por exemplo, também afetar as células musculares? Pode. E aí a criança nasce, né, depois com o quê? Com problema também, além da microcefalia, problema de desenvolvimento muscular, tá? Quando você vê aquelas crianças que têm lábio leporino, né? O lábio leporino, normalmente, é a formação aí do desenvolvimento embrionário. Quando o embrião se dobra, ele se fecha, né? Ele se dobra e ele vai ter que se fechar, tá? Na região, né, ventral dele. Então, quando ele se fecha, pode acontecer um erro e não o quê? Não fechar totalmente. Então, a cavidade fica aberta. Aí nasce com, né, a parte da cavidade oral aberta. Lembra que a cavidade oral, a cavidade, na verdade, do tubo digestório começa a ser formada onde? Lá na gástrula, lá no blastóporo. Aquilo ali é o ânus. Mas todo o sistema digestório vai se formar a partir daquilo ali. Tá? Quando é bonitinho vocês verem um vídeo disso, né? Porque aí ele se dobra assim, gente, ele tem que se fechar, as células têm que se fechar. Tá? Por quê? Porque as células vão migrando para a parte interna, para se diferenciar. Se não fechar... Ah, outra coisa que acontece, já ouviu falar em espinha bífida? Vocês já viram? Não, fica externa aqui, ó. Fica parecendo um rabinho assim, já viram? Então, aquilo ali também é malformação durante o desenvolvimento embrionário, né? Espinha bífida. Bífida. Tá? Aí fala 2, é porque na verdade ela deveria ser um único eixo, né? E ela sai do eixo. Aí você, mas hoje é operável, né? Você consegue fazer o tratamento direitinho. Mas é problema de quê? Do desenvolvimento, da formação óssea. Tá? Oi? Aí cresce uma parte anormal, tá? Bom, gente, ali tá bonitinho, né? Já sabe que é ser humano, tá? Legal.